Estamos começando Contraponto Cultura. No programa desta semana vamos conversar com o professor Aloísio Bevilacqua. Professor Aloísio, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui e ter a oportunidade de dialogar com vocês e explicar um pouco do trabalho que foi realizado e aproveitar esse espaço para aproximar mais, né, as pesquisas que eu sei que aqui em Minas Gerais outros pesquisadores também desenvolvem o mesmo tema, que é produto da nossa entrevista aqui. Essa entrevista aqui hoje, o nosso programa é sobre crise do capital, marxismo e sobre educação, as implicações na educação da crise do capital, né? E esse tema está num momento mais propício para se falar, que é o que nós estamos vivendo atualmente, especialmente a crise que a Europa vem enfrentando, e a gente vem trabalhando esse tema aqui em diversos programas, porque está ficando até repetitivo, né? Mas a gente vai falar aqui hoje sobre uma abordagem marxista, né, que é a apresentação do livro do professor Aloísio Pampolha Bevilacqua. O livro se chama A Crise do Capital em Marx e suas implicações nos paradigmas da educação, um livro que foi lançado recentemente aqui em Belo Horizonte. Professor, fala um pouquinho para a gente sobre o livro. Pois não. O livro, ele versa sobre três teses que o compõem. A tese sobre a crise do capital, que é um tema bastante discutido, debatido, investigado, e que mais recentemente, a partir de uma ótica de Marx, tem sido desenvolvido várias formulações, basicamente a partir da descoberta de um dos trabalhos que é muito importante em Marx, que é o que dá a base para o seu trabalho magno, ou considerado sua obra magna, que é o Capital, que é os rascunhos do Capital, digamos assim, né, os livros que são os conjunto de cadernos em que ele estudou e dos quais ele sintetizou a obra O Capital, né? E esse livro está sendo novamente relido em várias partes do mundo, na Inglaterra, Estados Unidos, nos países de língua latina também, na América do Sul. Já houve um tempo em que se dizia que marxismo estava ultrapassado, né? Se falar Exato. Que era marxista era jurássico. Entrou na moda de novo ser marxista, né? Parece que nós não conseguimos abandonar aquilo que Marx escreveu e deixou para a gente aqui como uma boa perspectiva do que está acontecendo hoje, né? Em 2012 a gente ainda está... Dizem até que os empresários alemães estão lendo Marx também para entender o que está acontecendo, né? Realmente o que aconteceu agora, a nova edição que saiu do Capital, inclusive saiu em forma digital na Alemanha, foi esgotado. Ele tem sido o livro mais lido no mundo diante do retorno das crises, né? A atualidade dele, né? Como que ele já descreveu os passos, né, do desenvolvimento da crise do capital já lá do século XIX, na metade do século XIX. Né? Exatamente. O que acontece com o livro Capital é que o Marx, ele é o autor e é o investigador que foi capaz de tomar as crises do capitalismo como objeto de estudo. A sua grande motivação em 1852, 53, quando ele se volta para o trabalho, era o trabalho de investigação econômica novamente, né, que é a sua grande diferenciação com o conjunto dos grandes teóricos daquele tempo, particularmente de origem alemã, os hegelianos, né? Que tinha uma tendência hegeliana, foi ele dar uma visão diferente para contar a história do mundo, a história da realidade que estava acontecendo naquele momento. Enquanto Hegel, ele usava, né, as categorias filosóficas para explicar a realidade, o Marx passou a usar as categorias da política e econômica, não só as que existiam, mas as que eles conseguiu desenvolver para explicar essa realidade. E a partir daí há um corte
bem diferenciado entre a interpretação do mundo, né? E o Marx, ele é responsável por essa grande forma de ver diferenciado o mundo. E eu acho que a atualidade de Marx, eu estava vendo aqui, te interrompi, desculpe, mas é porque, falando da contemporaneidade de Marx, vi uma frase aqui no comentário à sua obra, né, que Marx disse: os filósofos não fizeram mais que interpretar o mundo de formas diferentes. Trata-se, porém, de modificá-lo. Exato. Né? E esse desafio está posto aí hoje, né, mais do que nunca. Né? Essa frase é uma frase bastante empolgante, principalmente que quando chega nas pessoas de ação, né, que refletem sobre essa realidade que ele está sempre desenvolvendo. Mas, centrando aí na questão do Marx, o Marx, ele é o filósofo que vai desenvolver uma teoria que não é uma teoria filosófica, mas uma teoria científica. Ou seja, ele vai fundar os instrumentos de uma ciência de interpretação da realidade, que mais tarde veio se chamar de marxismo. Embora ele próprio, Marx, tenha dito que não gostaria de ser um marxista, porque existiram muitas visões distorcidas da própria obra de Marx. Então, o Marx, ele basicamente, ele vai desenvolver a primeira grande crítica consistente, consciente da ciência econômica, ou seja, da economia política que existia até então, desde os clássicos. Então, ele é um dos primeiros a fundamentar essa crítica de forma científica. Até então, as críticas que surgiam, de uma forma ou de outra, você poderia encontrar em Sismondi, até mesmo quando um grande clássico da economia sucedia o outro, sucedia em algum ponto, fazia alguma diferença em algum ponto. Mas o Marx, ele vai fazer um diferencial com todos eles, né? Dentro da escola clássica, ele vai se diferenciar do Sismondi, vai se diferenciar do Malthus, que o Malthus ele fazia crítica também, né? Inclusive o próprio Keynes, que mais tarde daí dos economistas neoclássicos, se fundamenta um pouco no Malthus, né? Na ideia de Malthus. O Marx, ele é o primeiro que vai fazer com que a economia política clássica reconheça que é próprio do capitalismo as crises. O Marx é o grande teórico que vai fundamentar isso, coisa que o Ricardo, né, David Ricardo, que foi um dos grandes teóricos, deu continuidade a partir de Adam Smith, né, desenvolvia, mas não conseguia ir até os seus últimos limites. Admitia até que existia um descontrole na economia, mas que isso sempre impulsionaria o capitalismo a romper as barreiras e mais à frente, como parte, digamos assim, do metabolismo do próprio capitalismo e do capital. E o Marx, ele vai dizer que não, que essas crises, ela tem duas repercussões. Uma primeira é que você até supera essas crises, né? Ele vai te levar à superação. E a segunda é que esses meios de levar à superação da crise gestaria uma crise muito mais profunda e que não poderia sair dessa crise. Que essa crise levaria à própria destruição do capitalismo. Isso está desde os seus primeiros escritos e ao longo da sua trajetória ele desenvolve na parte econômica justamente esse fundamento. E hoje a retomada da obra de Marx está muito centrada justamente nessa formulação sobre o caráter de uma crise que era uma crise terminal do próprio capitalismo e independente, digamos assim, das crises conjunturais e cíclicas, que são já de costume de todos e que até a economia política, de certa forma, assimilou através das teses do Keynes, depois da crise de 29, né? Essa linha de investigação do ciclo econômico, a relação entre a demanda efetiva e a produção, né? Quer dizer, essa diferenciação que está incorporada nas teses de Keynes, o Marx ele já havia dito que essas superações só iriam levar a uma crise mais profunda. Daí o resgate hoje da obra dos rascunhos do Capital e o Grundrisse, que justamente essa obra
Ele, basicamente, num capítulo que tem final, ele vai desenvolver a tendência do capital fixo dentro do capitalismo, vai demonstrar que a tendência, de quanto mais se desenvolve o capitalismo, é levar à sua própria crise. Eu acho que também foi importante, né, e que se criou um ambiente favorável a essa discussão novamente, porque a gente está começando a separar o socialismo científico do socialismo real. As pessoas vinham muito marcadas por alguns preconceitos em relação ao socialismo real e hoje as pessoas já tentam enxergar, né, algo diferente entre a experiência do socialismo e entre o socialismo idealizado. E nessa base, professor, você acha que nós estamos vivendo, então, porque efetivamente crise, a gente ouve em crise, fala em crise, o que você disse, o capitalismo vive de crises cíclicas. Mas essa seria a crise final? Eu sou um otimista, então eu quero crer que seja a crise final, mesmo porque eu queria assistir essa crise final. Mas a gente pode dizer que é uma crise que tem motivações, né, específicas, mas que vem... crise final para o capitalismo. Lógico, a crise final para o capitalismo, onde a gente possa construir uma sociedade diferente, né, solidária, justa, igualitária, né, e não essa coisa, esse materialismo, esse consumismo, individualismo exacerbado. Né. Essa seria, a gente tem... Como é que o senhor vê, professor? A gente tem sinais de que essa pode ser finalmente essa crise da qual Marx falava, essa crise final do capitalismo? Olha, tem uma série de investigadores agora, de cientistas, que estão desenvolvendo justamente essa parte da compreensão do que representa essa crise hoje. A crise que nós vivemos agora, ela não é uma repetição de uma crise cíclica ou uma crise estrutural. Não, ela é algo muito mais profundo do que isso. Nós podemos pegar uma série de investigadores agora que trabalham sobre isso. O Kurtz já vinha desenvolvendo isso há algum tempo, né? A tese dele é a partir justamente desse capítulo do Grundrisse, que ele vai falar sobre a tendência do capital fixo, e em que o Marx formula que a superação das crises, sempre pela alta tecnologia, leva uma alteração cada vez maior da composição orgânica do capital. Isso é um termo quase incompreensível para as pessoas, mas é a relação entre, de uma forma simples, entre o número de trabalhadores e o número de máquinas ou meios de produção que você tem por trabalhador, que vai se compor numa relação do produto final, ou seja, cada produto ele tem uma quantidade, um percentual que é, digamos assim, da força de trabalho, do que o capital investe em salário e outra parte que é o que ele investe em meios de produção. Então, essa parte, quanto mais se desenvolve a tecnologia, a tendência é a substituição, todo mundo sabe disso, substituição do homem pela máquina. O desemprego, uma série disso. Com isso vai caindo o valor da própria mercadoria, que é mensurado pelo paradigma do tempo necessário, né? Tudo que faz por um tempo necessário, segundo a lei do valor dentro do capitalismo. E, justamente, quanto mais você se aproxima da superação das crises, que não são essas crises ainda da lei do valor diretamente... São as crises que alimentam o capitalismo, ao contrário dessa... E vai aprofundando essa crise maior, no qual você chega a uma situação em que a riqueza e o fundamento da sociedade, ela deixa de ser a lei de valor baseada no tempo necessário e passa a ser pelo tempo livre que você tem na sociedade. Porque você desenvolve a tecnologia a tal ponto que hoje você necessita de pouco tempo para poder produzir tudo o que é necessário para os meios de subsistência de todo mundo em todas as partes. E aí o que acontece? A lei do tempo necessário se torna estreita para poder mensurar a riqueza e o valor das forças produtivas sociais. Porque qual é o grande diferencial que vai fazer com que vá caindo o valor? Nós já falamos aqui, cada vez mais a aplicação da tecnologia, da ciência, do adestramento, que vai se compondo no valor. E uma coisa é você medir um tempo de trabalho que você tem vamos supor, do trabalhador, quando ele se desgasta para fazer um produto. Dá para você mensurar. Agora, quando você coloca o trabalho abstrato
o trabalho intelectual dentro da composição de valor, você mensurar este trabalho através do tempo necessário que você mensurava anteriormente, perde totalmente o sentido. E aí você começa a viver uma crise de valor. É isso que nós estamos vivendo. Digamos, os países mais desenvolvidos, que têm a alta tecnologia, uma alta composição orgânica do capital, eles vivem grande parte da sua economia já sobre esse novo paradigma. Um paradigma que já não é mais baseado no tempo necessário, mas no tempo livre social. E aí, para ele poder manter-se dentro do tempo necessário, ou seja, continuar fazendo valer o paradigma do tempo necessário, o que ele faz? Ele escalona o mundo, os vários países, a manterem uma tecnologia mediana ou até submetido totalmente tecnologicamente. Então, nesses países onde o tempo necessário vigora com mais ênfase ou vigora medianamente, na hora das relações de troca, acaba passando tudo que tira de tempo necessário para sustentar o paradigma lá de manter o capitalismo dentro dessas sociedades, que já não era mais para estar vivendo sobre isso. Então nós temos agora o quê? Os desequilíbrios da taxa de lucros ao nível mundial, porque o lucro, onde o paradigma é o tempo necessário, é uma coisa, aonde é mais ou menos é outra, e aonde está totalmente desenvolvido é totalmente diferente a taxa de lucro. Lá é uma taxa declinante, cada vez mais declinante, porque se parou o valor do trabalho, já não acrescenta lá, porque você precisa do mínimo possível de trabalho para poder gerar todas as mercadorias, então você caindo o valor, vai cair a taxa de lucro. Então, nesses países onde a taxa de lucro caiu, vai fazer todo o desequilíbrio, porque a cada superação da crise dos países que vêm atrás vão sustentando essa situação nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França, no Japão, não são os países até da periferia, por exemplo, Espanha, Itália, por mais que ela já tenha uma economia grande desenvolvida, ou Grécia, que são o problema. O problema é a Alemanha, o problema é a França, o problema é os Estados Unidos, o problema é o Japão. Essas economias estão altamente desenvolvidas e todos têm que sustentar essas economias. E aí, como é que eles fazem para que isso aconteça? Primeiro, controlam tecnologicamente. Vamos ver nossas universidades. Tem até um trabalho interessante aqui de um grupo de professores que investiga aqui na Universidade Federal de Minas Gerais sobre o problema dos monopólios, dos paradigmas, ou seja, das pesquisas. Quem está financiando, quem controla. Tem um trabalho interessantíssimo. Eu uso, inclusive, áreas, aí no meu trabalho, mostrando isso, né? Porque são concentrados, são alguns grupos que concentram toda a pesquisa e eles ditam o que a gente deve pesquisar aqui e o que não deve pesquisar. Isso é muito claro na universidade, então, nós temos esse elemento que é fundamental. Professor Aloysio, quebrando aqui o paradigma do programa, eu nem chamei intervalo, porque eu fiquei tão aqui interessada na sua explicação, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltar para falar um pouquinho mais com o professor Aloysio Pampolha Bevilacqua. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
Estamos de volta com o Contraponto Cultura. No programa dessa semana, o convidado é Aloysio Pampulha Bevilacqua, professor e pesquisador da Universidade Federal do Ceará, que veio aqui apresentar para a gente o livro A Crise do Capital em Marx e suas implicações nos paradigmas da educação. A gente falava aqui principalmente sobre a editora Inverta e da UFC. A gente falava aqui sobre a crise do capital no primeiro bloco, aliás, não conseguimos nem fazer um intervalo aqui de tão interessante que estava, mas eu queria, professor Aloysio, que o senhor falasse agora essa segunda parte da investigação, que é a ideia das implicações dessa crise do capital nos paradigmas da educação. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vejo que no seu livro você cita um texto de Althusser, né, e tem um texto famoso, né, do Althusser, que são os aparelhos ideológicos do Estado. Certo. Né? Em que medida da atualidade desse texto? Ou seja, em que medida que a gente pode dizer que o sistema educacional ele é um sistema ainda produtor de ideologia? Ou seja, produtor e reprodutor. E reprodutor, né? Ou seja, a gente vê em 2008 uma crise radical, né, do capitalismo, uma crise radical financeira que vai atingir as principais potências, Japão, União Europeia, Estados Unidos. Mas, apesar dessa crise radical, que vai só se agravando cada vez mais, né, até 2012, a perspectiva é que continue se agravando, porque ela já chegou à Espanha, à Itália, vai chegando à França, vai chegando à Alemanha, finalmente, né, com repercussões sociais graves nesses estados todos. Entretanto, hegemonicamente, a gente ainda tem a ideologia neoliberal hegemônica e as pessoas ainda reproduzindo isso. Então, eu queria ouvir um pouco, né, do professor a respeito disso. O papel da educação, né, e não só da educação fundamental, mas universitária, na reprodução ideológica desse sistema que, embora em crise radical, as pessoas ainda continuam pensando, raciocinando e procurando soluções dentro desse mesmo sistema. Bom, com certeza nós podemos fazer essa relação entre a crise, que é justamente o tema que eu investiguei, né, e que tem outros investigadores, mas o Mesaros, ele também está fazendo a investigação da crise. A diferença do Mesaros, para que a noção dele e a noção a que eu chego, ele desenvolve que, para não chegar a essa crise ao extremo, ou seja, já está absoluto, desenvolveu-se uma lei, que é uma lei que leva da não utilização dos meios do valor de uso, ou seja, o desgaste do valor de uso que tem parado essa situação para não chegar à situação limite. Kurtz, né, já considera que é direta essa crise. E outros teóricos também. Mas o tema que a gente desenvolve e como desenvolvemos é isso. Dentro da concepção do método Marx, toda a totalidade, ou seja, ela determina a particularidade, um particular digamos assim, do tema em desenvolvimento e em análise, né? A particularidade que nós desenvolvemos a partir de um conceito, né, ele se relaciona com a totalidade, mas a totalidade o determina também. Então, um interpõe sobre o outro. Então, ao investigarmos a crise, nós estamos investigando uma das faces da economia. A economia, ela se relaciona diretamente com a ciência, porque sem ciência você não tem desenvolvimento das forças produtivas, você não tem o desenvolvimento, digamos assim, das tecnologias que fazem parte hoje do processo econômico. E sem a ciência também você não tem, digamos assim, as disciplinas da própria educação, né? A ciência, ela desenvolve todo o corpo de disciplinas que a educação toma por paradigma, seja desde as disciplinas básicas, elementares, que vai formar o ser humano, que vai formar a criança no seu desenvolvimento, ao que vai formar já o cidadão no exercício da sua ação sobre a sociedade como profissional, como intelectual, né, nos diferentes níveis com que a educação ela nos atinge,
ela vem através dos paradigmas que estão presentes nas emendas dos vários cursos e disciplinas que se cursa dentro das universidades. Então, hoje nós podemos dizer o seguinte, a ciência ela tem um momento que é paradigma, a economia tem um momento que é crise e a educação tem um momento que é pedagógico. Então, se você investiga, digamos assim, esses conceitos de um ponto de vista dialético, você vai ver que todo conceito do ponto de vista dialético, ele tem um momento, né? Porque o conceito ele não é estático, não é uma única coisa, ele é um conjunto de coisas dentro de uma visão dialética. E dentro do método de Marx, se a gente aplicar, a gente vai ver que a ciência e a produção estão juntos, assim como a educação também, porque ninguém consegue fazer as coisas dentro do processo produtivo que não tem o seu, pelo menos o princípio de adestramento, que é o comum, para saber manipular com os elementos mínimos da ciência, da tecnologia, da máquina que vai investigar, o que vai trabalhar, o que vai produzir. Então, nós temos essa inter-relação entre esses conceitos. O que nós investigamos foi isso. A crise do capital é essa crise que se dá dentro do fundamento do capitalismo, que é a lei do valor. Ou seja, é uma crise do paradigma de valor. Então, se na sociedade capitalista, a constituição da sociedade é voltada para a formação desse valor, porque dentro dela tem aquilo que é o significado de riqueza social dentro da sociedade, não é isso? Porque ali estaria o trabalho acumulado, estaria a mais-valia extraída do trabalhador, como o capital que se adiciona a cada processo de produção, a cada virada da produção, a cada metamorfose ou revolução que a gente possa fazer dentro do modo de produção. Então, se é esse o fundamento, toda a estrutura da sociedade é voltada para manter, para produzir e reproduzir essa forma de produção. E a educação e a ciência, quando vai sendo envolvido através disso, vai sendo envolvido para a produção, ela acaba, de uma certa forma, sendo moldada a isso, embora ela seja uma força produtiva social, e a educação uma força produtiva social. A ciência não se gera apenas no laboratório da fábrica ou da universidade, a ciência gera-se na sociedade como uma força social, assim como a educação. A própria sociedade, ela educa, né? O senhor usou a palavra adestramento. Essa palavra me chamou bastante a atenção. Sim, por quê? Porque o que ocorre é que nós temos que diferenciar a educação do adestramento, né? Você tem uma formação técnica, você adestra a pessoa para desenvolver uma atividade, mas não lhe dá o fundamento do significado, né, da importância daquela atividade para a sociedade. A pessoa não tem uma relação. Então é muito comum você ver um engenheiro investigando, por exemplo, digamos assim, uma partícula atômica, né, que vai destruir o mundo, e está investigando com os mesmos princípios. O professor Luiz, então a gente pode falar também de uma crise na educação. Exato, então, o que a gente... Esse trabalho aqui é especialmente falando sobre a crise do capital em Marx e suas implicações nos paradigmas da educação, que me parece aqui uma crise da educação em decorrência. Exatamente, a crise de valor do capital leva à crise na própria ciência. A ciência, ela vive uma crise. E ao viver a crise, vive uma crise de paradigma. E essa crise de paradigma, ela afeta diretamente a educação. E todos os sentidos que nós fazemos se encaminham para essa crise. Convido a todos a lerem o livro. Então, todos estão convidados a fazerem a leitura aqui da crise do capital em Marx e suas implicações nos paradigmas da educação, o livro do Aloísio Pampolha Bevilacqua, que esteve aqui essa semana conosco, conversando no Contraponto Cultura. Na próxima semana, a gente está de volta aqui com um novo tema, um novo debate para você. Continue com a programação da TV Comunitária.